Vamos ver o que tem aqui dentro. Ela também pode ser levada dentro da nossa bolsa quando vamos passar o dia inteiro fora de casa, que possivelmente quando retornamos a gente gosta de fazer uma compra na padaria, no supermercado, e aí não tem uma bolsinha ou faz aquela compra, não tem aquela bolsinha prática e útil para a gente carregar essa compra. Então, a gente faz essa bolsinha, que também é maravilhosa para se dar de presente, e é só abrir e vamos ver a mágica acontecer. Assim, nós vamos puxar ela para fora e olhem o tamanho da bolsa. E agora, Johnny, o que vamos fazer? Simples. Pegamos o fundo dela e voilá. Aqui está. Olhem o tamanho. E cabe muita coisa aqui dentro, gente. Por quê? Porque com esse ponto aqui, ela aumenta. E olhem aqui, aonde foi parar a nossa bolsa. Aqui dentro, olha. Não sei se dá pra ver. E aí, ela fica com um fundo, ó, duplo. Bem forte, bem resistente. Viram só? Que legal. Botar no braço e show de bola. Então, para quem se apaixonou pela nossa bolsa sacolinha Eco Bag em crochê e que deixou nos comentários da apresentação "eu quero aprender", vem que eu te ensino, a hora chegou. Vamos começar com o anel mágico. Então, aqui dentro, vamos dar início a 3 correntinhas. Logo em seguida, vamos laçar nossa agulha e vamos fazer 21 pontos altos dentro dessa argolinha. No total, eu vou fechar com 22 pontos, contando com o nosso início, que foi feito com as 3 correntinhas para dar altura. Esse é o nosso início do fundo da base da bolsinha rosa, a nossa Eco Bag. Caso prefiram dar início à nossa sacolinha crochê, também pode ser feito os primeiros 22 pontos, ao invés de um anel mágico, 7 correntinhas. A opção é de vocês, isso não vai alterar em nada. Chegando no finalzinho da nossa carreira, com os nossos 22 pontos dentro do nosso anel mágico, do qual nós vamos puxar para que ele fique assim, levemente fechadinho. Não precisa ser bem fechado. Que vocês percebam que ele tá assim, ó, bem unidinho. Vamos agora fazer a nossa subida invisível. Vocês percebem aqui as nossas 3 primeiras correntinhas? Pois bem, vamos alongar aqui a nossa laçada. Vamos vir aqui. Vamos pegar esse fiozinho, esse outro fiozinho aqui. E vamos puxar a nossa laçada. Vamos trazer aqui para trás, ok. Agora, nesse mesmo lugar aqui, ó, onde a gente puxou a nossa laçada aqui para trás, nós vamos introduzir a agulha nesse mesmo espaço aqui e vamos puxar o nosso fio aqui para frente. Puxamos para frente, aí pegamos esse aqui de trás e viemos aqui pela frente e faremos a nossa primeira laçadinha. Então, a correntinha. E está pronto o nosso pontinho invisível. Pronto, nosso pontinho, eu vou fazer agora 2 correntinhas. Laço minha agulha e venho aqui.
no mesmo espaço aonde eu dei origem ao nosso primeiro ponto de altura e vou introduzir essa agulha, aonde eu vou puxar o segundo ponto alto. Sem espaço algum, eu laço a minha agulha, pulo um ponto de base e venho no próximo, aonde eu vou fazer outro ponto alto. Terminei ele, faço 2 correntinhas, laço minha agulha, volto aqui dentro do ponto de base, o mesmo, e faço outro ponto alto. Novamente, laço a agulha, pulo um pontinho de base, venho no próximo e faço outro ponto alto. 2 correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto de base e venho no próximo. Assim, eu vou fazer por toda a volta, sempre separado os nossos vezinhos por 2 correntinhas e entre cada um deles, sem separação, e pulando um ponto de base. Como nós temos 22 pontos aqui na nossa primeira carreira, ao fechar e concluir a nossa segunda carreira, nós teremos 11 vezinhos. Cheguei ao término da nossa segunda carreira e vou fazer novamente o fechamento invisível. Eu vou arrematar esse fiozinho aqui que já tá me irritando. Bem, só para resumir, aqui nós devemos ter 11 vezinhos. Vou vir aqui, aonde seria o nosso primeiro ponto. Vou novamente introduzir a agulha, pegando as 2 laçadinhas, aquela que é a última correntinha de altura do ponto, e vou vir aqui, pegar essa laçada e puxar ela para trás. Uma vez puxada, vou dar uma alongada, solto e vou vir aqui aonde eu introduzi o meu fio. Anteriormente puxei a laçada para cá, que é esse daqui. Eu venho e puxo para frente, solto, venho aqui atrás, vou trazer aqui para frente, pego essa laçada e aconteceu o pulo do gato. Tá o nosso pontinho pronto. Olhem, fica direitinho, né? Pois bem, agora eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro desse vezinho e vou fazer 2 pontos altos, sem intervalo nenhum de correntinha. Laço minha agulha e venho novamente aqui, ainda dentro do vezinho, e faço mais um ponto alto. Laço novamente minha agulha, venho no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço novamente um ponto alto. Percebem que eu não estou fazendo nenhuma correntinha entre eles. Laço minha agulha e venho novamente aqui dentro do vezinho, onde temos 2 correntinhas de intervalo entre o vezinho, e aqui dentro eu vou fazer sempre 2 pontos altos. E só para resumir, toda a nossa carreira será feita assim: sem correntinhas entre cada ponto alto, cada ponto de base, um ponto nesta terceira carreira, e dentro de cada vezinho, mais 2 pontos. Assim, vamos fechar aquela que é a nossa terceira carreira. Eu vou arrematar esse fiozinho, como eu havia dito para vocês. Eu coloquei o fio aqui numa agulha de tapeçaria. Eu vou vir aqui e vou pegar esses 2 fiozinhos aqui. Primeiro e o segundo.
daquele que foi o primeiro pontinho, enfio aqui, faço uma laçadinha, ok? Agora, eu introduzo aqui dentro desses mesmos pontos e vou, os meus dedinhos aqui, eu vou testando para que eu não ultrapasse com a linha pelo lado que é o lado direito, ok? Olhem, puxei, sumiu. Uma vez que sumiu, eu posso vir aqui e cortar. Eu vou concluir a terceira carreira com vocês com 44 pontos em toda nossa volta. Vamos fazer o fechamento desta terceira carreira da mesma maneira que eu ensinei para vocês anteriormente. Vou passar aqui a minha agulha, vou introduzir, pegando os dois fiozinhos. Pegando os dois fiozinhos, puxo essa laçada aqui para trás, procuro aonde eu introduzi a agulha, onde eu introduzi a laçada, e puxo outra laçada aqui para frente. Solto, venho aqui e venho e busco ela a laçada que eu deixei na frente, e fecho uma correntinha, pronto. Então, vamos dar início à nossa quarta carreira. Nossa quarta carreira, vou mostrar aqui para vocês que fica mais fácil. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira, é essa daqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer dentro do nosso primeiro ponto, um Vzinho também. Como foi aqui, do início, lembrem? Aqui, do início. Então, nós faremos a mesma coisa aqui. Vamos fazer um Vzinho com duas correntinhas, vamos pular um ponto de base e, sem intervalo entre esses Vzinhos, vamos dar origem a outro Vzinho com duas correntinhas de separação dentro de um ponto de base. Na verdade, nós vamos repetir esse processo da quarta carreira, o mesmo que nós fizemos na nossa segunda carreira. Então, vamos lá. Feito o nosso ponto invisível, vamos fazer duas correntinhas, laçar a agulha, vir aqui dentro do mesmo lugar e vamos puxar outro ponto alto. Laçamos a agulha, pulamos um ponto de base, viemos no próximo ponto e fizemos o nosso ponto alto. Duas correntinhas, laça a agulha, vem no mesmo ponto de base e vamos fazer outro ponto alto. Laça a agulha, um ponto de base, pulamos, no próximo vamos fazer outro Vzinho. Assim sucessivamente vamos fazer por toda a nossa voltinha. Até agora, tudo bem, não é mesmo, gente? Sem segredo algum. Simples, não? Vamos concluir a nossa quarta carreira. E recapitulando, 44 pontos de base, fechando a quarta carreira com 22 Vzinhos. Então, vou vir aqui naquele que é o nosso primeiro ponto. Vamos pegar os dois fiozinhos, viemos aqui, procuramos esta laçada e trouxemos ela para cá, ok? Vamos soltar, vamos vir aqui no mesmo lugar por onde nós puxamos essa laçada, pego o fio e vou trazer outra laçada para frente. Solto, venho aqui, busco a minha laçada de trás, venho, pego a da frente, e então puxo mais uma laçada. Faço outra correntinha. Assim, eu estou com o nosso pontinho, o nosso primeiro ponto alto feito. Agora, vocês se lembram dessa carreira aqui? A que foi a nossa terceira carreira? Nós vamos repetir isto no mesmo estilo. Vamos laçar
o nosso fio, vamos vir aqui dentro de cada vizinho e vamos fazer 2 pontos altos. No próximo ponto de base, nós faremos outro ponto alto. No próximo, mesma coisa. Então, resumindo, nossa carreira será para cada ponto de base, mais um ponto alto, e dentro de cada vizinho, no espaço aonde fizermos as 2 correntinhas, teremos 2 pontos altos. Como foi feita a carreira de número 3. Assim, desta forma, será feita por toda a volta aquela que é a nossa 5ª carreira, sem separações entre cada ponto. Recordam? Essa aqui era a nossa 3ª carreira. Esse é o estilo que faremos a nossa 5ª carreira. Concluindo a nossa 5ª carreira com 86 pontos altos em toda a sua voltinha. Vamos chegar aqui de novo, vamos procurar a nossa correntinha aqui, pegar as 2 alcinhas e, mais uma vez, buscar aqui a nossa laçada, que foi deixada em espera, e puxamos para cá, puxando para cá, para trás. Vamos vir aqui, encontrar onde foi que havíamos introduzido a nossa laçada, puxar, e vir aqui atrás, pegar que nós deixamos em espera e juntar com a que ficou na frente. Então, fica idêntico com ponto alto, né, gente? Que legal. Ponto de base, o primeiro, 2 correntinhas, laço agulha, venho aqui aonde eu dei origem ao nosso primeiro pontinho, faço outro ponto alto, laçamos a agulha e vamos pular dessa vez 2 pontos de base. No terceiro, vamos fazer o nosso ponto alto. 2 correntinhas, laço a agulha, volto no ponto de origem e faço outro ponto alto, laço a agulha, pulo 2 pontos de base dessa vez e venho aqui no próximo para fazermos o nosso vizinho separado com 2 correntes. Dessa forma, vamos fazer por toda a nossa voltinha. Fechando a nossa 6ª carreira com 29 vizinhos, fechamento invisível. Vou vir aqui nessa correntinha que foi a última do ponto, giro, procuro essa laçada que eu deixei em espera e puxo ela aqui para trás. Uma vez para trás, eu vou introduzir minha agulha aqui, laço o fio e puxo aqui para frente, solto ele, venho, pego essa laçada aqui de trás, giro minha agulha para pegar essa laçada que estava aqui na frente também, espera, e faço uma correntinha, ok. Agora, essa aqui, que vai ser a nossa 7ª carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que havíamos feito na carreira de número 5. Vamos fazer dentro de cada vizinho 2 pontos altos. Para cada ponto de base, um ponto agora, nessa carreira. Então, laço minha agulha, venho no ponto de base, faço meu ponto alto e dentro do vizinho mais 2 pontos altos.
laço a agulha e venho aqui no ponto de base. Assim, sucessivamente, até nós completarmos a nossa 7ª carreira. Toda voltinha será feita assim, com pontos altos, sem correntinhas de intervalo. Por toda a voltinha. Terminada a nossa 7ª carreira, então, eu vou fechar, vou introduzir aqui, de novo, puxo, enfio a agulha aqui, pegando os 2 fiozinhos, venho, pego este e puxo para trás. Uma vez puxada, solto, venho aqui no mesmo lugar aonde eu introduzi anteriormente a agulha, eu pego este, laçada, puxo aqui pra frente e faço uma correntinha. Agora, para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo por toda a voltinha. Quando eu chegar aqui, eu vou arrematar e vou dar início a que será a outra parte. A outra parte da base da nossa sacolinha rosa, ou bolsinha sacolinha, eco bag, como vocês quiserem chamar. E simples, a outra parte será uma cópia fiel desta daqui. Terminei a minha 2ª base para o fundo da nossa bolsinha e eu vou deixar aqui o fiozinho sem cortar, à espera do nosso próximo passo, que é a junção de ambas para darmos início à altura da nossa bolsinha. Agora, vamos deixar as nossas 2 basezinhas aqui em espera e vamos dar início à nossa primeira folhinha, porque são 2. Farei 9 correntinhas. Inclino a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, não na última, e sim na penúltima correntinha. Faço um ponto baixo. Na próxima, laço a agulha, venho aqui e faço meio ponto alto. Próxima correntinha, laço a agulha, um ponto alto. Próxima correntinha, laço a agulha, um ponto alto. Próxima correntinha, laço a agulha, um ponto alto. Próxima correntinha, laço a agulha, meio ponto alto. Próxima e última correntinha, um ponto baixo. Dentro dessa que é a última aqui, eu vou fazer, vou pegar esse fiozinho e botar pra cá, tá, gente? Eu vou fazer aqui nessa mesma correntinha, aqui dentro dessa mesma correntinha, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picô de 3 correntinhas. Eu volto e vou prender aqui, dentro do ponto baixo. Puxo, faço um baixíssimo. Ainda aqui dentro da última correntinha, eu faço outro ponto baixo. Laço minha agulha e vou retornar aqui nessa correntinha seguinte, vou fazer o meio ponto alto. Laço minha agulha, um ponto alto. Laço minha agulha, próximo, um ponto alto. Laço a agulha, mais um ponto alto. Próxima, laço minha agulha, meio ponto alto.
E agora aqui, por último, um ponto baixo. Está pronta a nossa folhinha. Agora, eu vou arrematar aqui com um baixíssimo. E vou deixar um fio generoso aqui, para que a gente possa depois vir e costurar aqui na nossa bolsinha, aplicar aqui. Aí, o tamanho dessa folhinha, vocês podem calcular se querem maior, menor. Eu acho que esse é o tamanho ideal, ok? Feito uma folhinha, façam a próxima. Eu tenho uma surpresa para vocês que eu espero que deixem todos bem animados. Eu vou colocar à venda a receita desta bolsinha com todo o passo a passo e com todas as fotos de todos os ângulos que vocês possam imaginar, para que vocês possam fazer ela tranquilamente. Então, para quem quiser esse passo a passo, a receita toda explicadinha em fotos, é só deixar aqui abaixo o seu desejo de adquirir esta apostila, receita, o PDF, como você desejar. Ou, se preferir, pode ir no meu Instagram e lá no direct me deixar a mensagem que deseja adquirir esta apostila. Dessa forma, eu entro em contato com vocês. Caso não tenham Instagram, é simples. É só deixar aqui embaixo nos comentários que vocês querem adquirir esta apostila. E essas receitas vão estar na nossa língua, em português, espanhol e inglês. Vou encerrar a nossa videoaula da parte 1 da nossa sacolinha, eco bag ou bolsinha em crochê, como vocês queiram chamar. Por quê? Para que ela não fique muito extensa, cansativa. Afinal de contas, são muitos detalhes, porque é um verdadeiro tesouro em crochê. Então, precisa-se ter toda a calma e cautela para a execução dessa peça. Espero que vocês gostem da surpresa que eu já devo ter mencionado anteriormente para vocês, que vou estar disponibilizando a apostila para a venda desse trabalho, com todas as fotinhos. Tudo muito bem explicadinho. Então, até a próxima aula. Gratidão! Me sigam no Instagram, que vai ficar aqui embaixo o link. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque vai vir muita novidade. Vou começar a postar um vídeo por cada semana, então vem muita coisa para agregar para as nossas festas de fim de ano e já ir preparando os nossos presentinhos. Até a próxima aula. Um beijo e gratidão!